Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouquinho da histologia da cartilagem. Vamos entender como que esse tecido está organizado no nosso corpo, aonde que ele está presente, entender quais células que formam esse tecido e qual matriz extracelular, quais são as propriedades da matriz extracelular desse tecido específico, que é a cartilagem que suporta o peso do nosso corpo. Está presente ali nas articulações, por exemplo, a articulação do joelho, a articulação do quadril. Então, a cartilagem é um tecido importante para resistir essa pressão que ela sofre o dia inteiro do nosso peso. Vamos entender então um pouco mais a nível microscópico dessa cartilagem. Tá? Então hoje nós falaremos sobre função e localização dessas cartilagens, quais são as células que compõem, composição da matriz extracelular, como a cartilagem é formada e diferenciar entre cartilagem hialina, elástica e fibrocartilagem, que são os três tipos de cartilagem existentes. Então, só para a gente relembrar de onde a gente parou, né, que na histologia a gente estuda os tecidos, né, no nível microscópico, e todos os tecidos são formados por célula mais matriz extracelular. De maneira geral, todas as células de um mesmo tecido vão apresentar morfologia, que é a forma, e funções similares, tá? Mas não exatamente iguais, e a gente vai ver isso com mais detalhes nesse tecido de hoje, o tecido cartilaginoso. Então, dentre os 4 tecidos fundamentais da histologia, né, a maneira que a gente classifica eles, a gente tem o tecido epitelial, que a gente já tratou, onde as células estão coladinhas umas nas outras, né? A célula pode ter o formato cuboidal, pode ter o formato pavimentoso, que é o achatado, ou o formato colunar. O tecido epitelial vai estar presente na superfície do nosso corpo. A gente tem o tecido conjuntivo, né, que é o tecido que faz conexão entre os outros tecidos. É um tecido com uma matriz extracelular muito rica, normalmente em colágeno. E a cartilagem cai dentro dessa classificação do tecido conjuntivo. Tá? Ela é um dos tipos de tecido conjuntivo especializados. A gente tem como tecido conjuntivo especializado também o osso, tecido adiposo. Tá? E a gente tem, além desses dois, o tecido muscular e o tecido nervoso, que vamos tratar mais para frente. Então, aqui só fazendo essa recapitulação, já falamos sobre o tecido conjuntivo propriamente dito denso, tanto modelado quanto não modelado, frouxo, falamos sobre o tecido adiposo e vamos tratar desses 3 próximos tecidos conjuntivos. Primeiro o cartilaginoso, depois o ósseo, depois o sangue e o tecido hematopoético. Então, só para a gente relembrar as características gerais de um tecido conjuntivo, né, por que a gente faz essa classificação de tecido conjuntivo? A gente dá essa classificação para os tecidos que possuem muita matriz extracelular. Então, diferente do tecido epitelial, onde essas células estão coladas umas nas outras, aqui embaixo, em amarelo, a gente tem um tecido conjuntivo, onde as células estão distantes, existe uma certa distância uma da outra. Temos muitas fibras de colágeno presentes, tá? Muita matriz extracelular separando as células. E muitas vezes a matriz extracelular vai ser o componente que vai executar a função principal daquele tecido. Então é isso que vai acontecer no caso das cartilagens, por exemplo. Na cartilagem não é a célula que vai resistir à compressão que é feita pelo nosso peso. O que vai dar essa resistência é a matriz extracelular, que é muito rica em colágeno do tipo 2 e em glicosaminoglicanos, os GAGs. São os açúcares compridos que conseguem acumular muita água dentro de si. Então a cartilagem ela é como se fosse um certo gel, né, que consegue ser comprimido e quando ele é comprimido ele deforma, né, consegue amassar ele mesmo para suportar essa pressão. E quando essa compressão deixa de existir, se desfaz, né, quando a gente senta, por exemplo, ou deita, essa cartilagem volta para o seu tamanho original, tá? Volta a ser hidratada. Então, aonde que a gente possui cartilagem no nosso corpo? Cartilagem está presente em todas as articulações do nosso corpo. Então, qualquer ponto onde 2 ossos se encontram, eu vou ter na superfície dos ossos uma cartilagem, para evitar o contato direto de um osso com o outro e não ter desgaste desse osso. Tá? Temos também uma cartilagem presente nas costelas, cartilagem formando os anéis da traqueia, né, que vão fazer com que a traqueia e os brônquios fiquem sempre abertos, para que a passagem de ar não se feche. Na nossa coluna dorsal, né, ou na espinha, a gente tem as vértebras e entre as vértebras a gente tem um anel de cartilagem, né, evitando o desgaste entre os 2 ossos. E no nariz também, na ponta do nariz e na orelha, nós temos a presença de cartilagem. Tá? Como característica geral da cartilagem, ela é um tecido avascular, então diferente de todos os outros tipos de tecido conjuntivos, ela é a única que é avascular.
tá? Todos os outros tecidos conjuntivos são muito bem vascularizados. Os outros tecidos conjuntivos também possuem nervos, a cartilagem não. Tá? Então, até por essas duas características, a cartilagem não é um tecido muito grande, um tecido que ocupa um volume muito grande, ele não consegue crescer muito, porque as células vão ser nutridas a partir dos nutrientes que vão difundir dos outros tecidos. Então, onde eu tenho a cartilagem, eu vou ter certo tecido conjuntivo ali em volta, tá dando um suporte, né, trazendo o vaso sanguíneo ali que passa por esse tecido conjuntivo. E esses nutrientes vão ter que atravessar a parede dos vasos, passar pelo tecido conjuntivo denso ou frouxo, chegar na cartilagem e aí sim nutrir as células. Tá? Então elas estão limitadas por esse aporte nutricional que elas possuem. E por serem avasculares, a cartilagem também normalmente cria um ambiente hipóxico, ou seja, um ambiente que é pobre em oxigênio. Isso também vai fazer com que o metabolismo das células da cartilagem seja mais lento, tá? A gente vai entender quais são os dois tipos celulares que formam essa cartilagem, mas de cara eu já apresento para vocês os nomes, que são condrócitos e condroblastos, tá? Esse final blasto quer dizer que gera os condrócitos, né? E a matriz extracelular é uma matriz que é, apesar de rígida, flexível. Então ela não é dura, ela é firme, porém consegue sofrer deformações, né? É importante que ela consiga sofrer deformações para resistir à compressão feita pelo nosso peso, por exemplo. 95% dessa cartilagem vai ser matriz extracelular. Então, só para reforçar a importância da matriz extracelular nos tecidos conjuntivos em geral, na cartilagem mais ainda. Função das cartilagens. Ela vai formar o molde fetal dos ossos durante o desenvolvimento. Então, os ossos longos do nosso corpo, como é o caso do fêmur, da tíbia, do húmero, né, os ossos da nossa perna e do nosso braço, respectivamente, quando eles estão sendo formados, primeiro, no feto, vai ser gerado um molde de cartilagem. Então, vou formar uma cartilagem com a mesma cara, né, a mesma forma do osso, que ao longo do tempo vai crescendo. Tá? A gente vai entender melhor como esse processo acontece quando a gente falar do tecido ósseo. Cartilagem serve para dar sustentação aos tecidos moles, é o caso da orelha, por exemplo. Tá? A orelha só tem firmeza porque existe uma cartilagem aqui dentro. Quando a gente faz piercings e coloca, né, brincos, a gente está furando essa cartilagem. E a cartilagem, função principal, é servir como um revestimento mais amortecimento articular. Então, sempre que eu tenho dois ossos se encontrando, eu vou ter a presença dessa cartilagem, tecido cartilaginoso, cobrindo essas duas superfícies ósseas, diminuindo assim, então, o atrito entre os ossos. Tá? Ok. Então, no nível microscópico, quando a gente olha a cartilagem no microscópio, né, a gente enxerga essa imagem daqui. Então, a cartilagem ela tem uma aparência mais arroxeada quando a gente usa o HR, né, hematoxilina e eosina, que são os corantes básicos da histologia. A gente vê os pontinhos roxos, que são as células da cartilagem, chamadas de condrócito, e a gente vê uma matriz extracelular, um roxinho claro, lilás, tá? Porque é uma matriz que ela, apesar de ser rica em colágeno, é um colágeno de um tipo especial, não é o colágeno do tipo 1, que a gente está acostumado a ver em tecido conjuntivo. Então, por isso ela não é rosa, tá? Ela tem essa aparência roxa. Mas aqui, cercando a cartilagem, a gente tem o pericôndrio, tanto na esquerda quanto na direita. Esse pericôndrio nada mais é do que um tecido conjuntivo denso, tá? Não modelado. Então, aqui eu estou vendo uma matriz extracelular corada num rosa choque, né? Um rosa bem forte, porque eu tenho muito colágeno do tipo 1 aqui, tá? Então, é através dos vasos sanguíneos do pericôndrio que essa cartilagem, essas células da cartilagem vão ser nutridas. Então, essa cartilagem não possui nervos nem vaso, vai ser nutrido pelo pericôndrio. Muita matriz extracelular, a gente observa um espaçamento entre esses grupos de células, tá? Os condrócitos, eles estão presos dentro dessa matriz, então eles não conseguem se mexer, não são móveis, e a gente diz que eles estão ocupando uma lacuna, um buraco, tá? E a função da cartilagem vai depender da composição dessa matriz extracelular. Então, agora, num aumento um pouco maior, a gente consegue ver os condrócitos dentro desse buraco, dessa lacuna. Tá? Eles têm essa forma mais arredondada. O metabolismo dos condrócitos vai ser lento, por conta dessa limitação do aporte nutricional, pela limitação da quantidade de oxigênio que chega nessa matriz extracelular, né, que chega nessa cartilagem. Tá? Ele se divide muito lentamente, então vai ter um metabolismo mais lento. Função do condrócito, manutenção da matriz. Então, ela é a célula responsável
por produzir matriz, né? E a matriz a todo momento vai sendo degradada, vai sofrendo forças físicas e precisa ser renovada. Então essa é a função do condrócito, sempre manter essa matriz saudável. E essa matriz ela vai ser formada principalmente por colágeno do tipo 2, tá? Que diferente do colágeno do tipo 1, ele não vai formar um feixe de fibras grosso. O colágeno do tipo 2 forma fibrilas, que são fibras muito, muito finas, a ponto da gente não conseguir enxergar aqui no microscópio óptico. Tá? O lilás da matriz extracelular fica meio homogêneo, a gente não vê nada se destacando aqui. Além do colágeno tipo 2, a gente vai ter bastante proteoglicanos, que são as moléculas que atraem a água, tá? Que hidratam muito o tecido, vão prender a água ali nesse tecido. A cartilagem é um tecido muito hidratado. E a gente tem as glicoproteínas, que são as proteínas que fazem a ponte entre a matriz extracelular e a célula. Tá? Estão interligando os dois. Então, como está organizada as células nessa cartilagem? A gente tem os condrócitos na cartilagem, né, no tecido cartilaginoso em si, e conforme a gente vai se aproximando da periferia, então vai chegando aqui no pericôndrio, que é esse tecido rosa-choque, a gente vai achando uma célula, né, vai observando que as células agora têm um formato achatado dentro desse pericôndrio. Aqui na imagem à direita a gente consegue ver melhor, né, que o núcleo está mais achatado e a célula segue esse formato, bem diferente do condrócito que está aqui em cima, que tem um formato mais arredondado e o seu núcleo também é arredondado. Tá? Essa célula que está no pericôndrio, ela é chamada de condroblasto e é a célula que vai gerar os condrócitos. Então, é a célula progenitora dos condrócitos. Tá? Então, esse pericôndrio é muito importante para manter a saúde dessa cartilagem, porque vai estar sempre fornecendo novas células, né, novos condrócitos para essa cartilagem. Então, quando a cartilagem for crescer ou se regenerar, ela vai depender dessas células aqui, células do pericôndrio, né, que são chamadas de condroblastos. Show. Então, esse pericôndrio ele pode ser dividido em duas camadas. A gente tem uma camada mais interna, onde essas células estão começando a se proliferar, né, estão caminhando para um comprometimento para virarem condrócitos. Então, a gente chama essa camada de camada interna proliferativa. E a gente tem uma camada externa que é mais fibrosa, mais rica em matriz, e aí tem mais cara de tecido conjuntivo denso mesmo. O formato desses condroblastos é o mesmo do fibroblasto, né? Que é esse formatinho fusiforme ou fibroblastoide. Esse formato fusiforme quer dizer que a célula é magrinha ou fininha nas pontas e gordinha no meio, tal qual a nossa musculatura, tal qual essa foca aqui, um bom representante das células fibroblastoides. Ok? Então, os condrócitos são arredondados, enquanto os condroblastos têm uma morfologia fusiforme, fibroblastoide. Quais cartilagens vão ter e quais cartilagens não vão ter pericôndrio? Tá? Todas as cartilagens hialinas, a gente já vai entender qual é essa classificação, vão ter pericôndrio, a não ser as cartilagens que formam uma articulação. E aí na articulação existe um outro tecido, que seria a cápsula sinovial, que vai dar origem a novos condrócitos, tá? Que vai ter um grupo de células progenitoras ali para manter aquele tecido sempre com células ativas. Tá? E a fibrocartilagem também não vai ter pericôndrio, porque ela já é uma mistura entre tecido conjuntivo e cartilagem. Então aqui nessa ilustração a gente traça um paralelo do que a gente estava vendo na imagem, né? Onde eu tenho uma camada fibrosa do pericôndrio mais superficial, então menos células, uma camada condrogênica ou proliferativa, onde eu tenho mais células, os condroblastos aqui se comprometendo a virar células da cartilagem, se comprometendo a virar condrócitos. Mais profundamente, eu vou me aproximando aqui da área mais roxa, eu já tenho a cartilagem e os condrócitos aqui formados. Normalmente esses condrócitos formam grupos, são chamados de grupos isogênicos, tá? Porque um condrócito se dividiu e criou todos os condrócitos que estão formando esse grupo. Então eles são muito semelhantes entre si. Né? Então quando um dos condrócitos se divide, como essa célula não tem motilidade, não consegue ir para longe, acaba que as duas células filhas geradas ficam presas ali junto com ele na lacuna. Tá? Então falando agora um pouquinho da matriz extracelular, composição da matriz extracelular vai ser a mesma composição do que os outros tecidos, né? Do que os outros tecidos conjuntivos em geral. A única diferença, e é uma diferença muito marcante, que é o colágeno. Não vai ser o colágeno do tipo 1, que é o colágeno que a gente está acostumado a ver, que se cora em rosa-choque, né? Se cora pelo corante eosina.
do nosso corante padrão, o HE, a gente vai ter um colágeno do tipo 2, tá? Que vai formar somente fibrilas, ou seja, fibras muito, muito fininhas, que a gente não vai ver no microscópio óptico, ok? De resto, substância fundamental amorfa, fluido extracelular e os nutrientes que ficam presos ali na matriz vai ser igual ao do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, na matriz extracelular da cartilagem, a gente vai encontrar muitas dessas moléculas aqui, que são os glicosaminoglicanos, tá? Que são açúcares, né, que se repetem várias e várias e várias vezes, formando uma longa molécula, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica, que se repete de 20 a 60 vezes para formar o condroitan sulfato, que é, por acaso, uma glicosaminoglicana muito abundante em cartilagem. Tá? Esse radical condro tem a ver com cartilagem. Então, esses glicosaminoglicanos, eles têm uma propriedade importante, que é possuir esse grupamento aqui, SO4, o grupamento sulfato, tá? Na sua cadeia. E esse grupamento sulfato, ele atrai muito a água. Ele vai atrair o sódio atrai muito a água. Então, acaba que essas moléculas de glicosaminoglicanos, que vão formar também as proteoglicanas, que a gente já vai ver, são moléculas que atraem muito a água, e aí aquele tecido acaba ganhando um aspecto de gel. Isso é importante para ele ficar com uma certa flexibilidade, né? Conseguir ser deformado para suportar a compressão que é feita na cartilagem a todo momento. Então aqui agora a gente tem uma representação das proteoglicanas, tá? Onde os glicosaminoglicanos, as GAGs que a gente estava falando no slide passado, seriam esses fios rosa-choque. E a parte proteica, esse bastão cinza aqui no centro da imagem. Tá? Então, a proteoglicana nada mais é do que uma proteína, esse bastão cinza, ligado a vários glicosaminoglicanos, que seriam como se fosse a cerda dessa escova. Né? Essa molécula tem uma cara de escova, e cada bastãozinho desse rosa-choque, que é uma GAG, está atraindo água. Então, a gente vai ter várias moléculas de água presa aqui entre essas cerdas da escova. Tá? Isso vai ser importante para, principalmente, resistir à compressão na cartilagem. Essas moléculas de proteoglicanos, né, vão se ligar às outras estruturas que estão presentes nessa matriz. Então, vai se ligar ao ácido hialurônico, que é um tipo especial de glicosaminoglicano, tá, que não tem grupamento sulfato. Então, ele não se liga fortemente a nenhuma outra estrutura. Vai se ligar às fibrilas de colágeno do tipo 2, né, no caso da cartilagem. E essa matriz vai estar toda interconectada. Lembrando que a matriz faz uma rede, né, de proteínas e açúcares para dar sustentação aos tecidos. Então está aqui uma imagem mostrando a presença da fibra de colágeno, fibrila de colágeno tipo 2, importante, né? Assim, aí eu reforçar que é uma fibrila, que é muito, muito fina. E aí a gente vai ter outros tipos de colágeno, GAGs, proteoglicanos, ligadas a essa fibrila de colágeno. Tá? Então está aqui um exemplo de outra proteoglicana, a agrecana, que consegue hidratar muito o tecido por conta das moléculas de água ficarem presas entre as cerdas. Então, o tecido cartilaginoso é um tecido muito, muito hidratado. A gente consegue ver aqui que ele absorve, né, de 60% a 80% da sua matéria em água. Então, todas essas estruturas vão se entremear e ficar interconectadas. Tenho vários proteoglicanos ligados em fibrilas de colágeno do tipo 2, que estão ligados a outros proteoglicanos, e assim sucessivamente. A gente vai formando um arcabouço, uma rede, tá, para formar essa matriz cartilaginosa que vai dar suporte às células. Muito bem. Então, onde estão as nossas cartilagens no corpo e quais tipos que a gente tem? A gente tem 3 tipos de cartilagem. Cartilagem hialina, que é a cartilagem mais abundante, é a cartilagem que vai formar as articulações, tá? Então, nesse desenho aqui ela está marcada em azul. Então, a gente vê a cartilagem hialina nas junções, nas articulações do pé, articulação do joelho, articulação do quadril, cotovelo, punho, ombro, enfim, tá? E ela está representada aqui nessa primeira imagem à direita, que foi a imagem que a gente viu anteriormente. Além disso, a gente tem a fibrocartilagem, que é uma mistura de tecido conjuntivo denso com cartilagem. Então, essa fibrocartilagem vai apresentar colágeno do tipo 1, né, igual ao nosso tecido conjuntivo denso. E aqui eu tenho uma imagem histológica dessa fibrocartilagem, mostrando que ela já tem uma coloração diferente. Ela já não é mais um roxo, né, a sua matriz extracelular. Agora ela é um rosa clarinho, justamente por essa presença do colágeno tipo 1 e do tipo 2 ao mesmo tempo. Fibrocartilagem está presente na sínfise púbica, tá, que é a
articulação que está unindo os dois ossos aqui do quadril, e também nos discos vertebrais da nossa espinha dorsal, da nossa coluna dorsal. A gente vai ver mais detalhes como está organizada essa estrutura. E por fim a gente tem a nossa cartilagem elástica, que está presente exclusivamente na orelha e na epiglote, que é a estrutura que controla a passagem de ar para o pulmão e comida para o esôfago, né, para o intestino. Tá? E a diferença é que ela é muito parecida com a cartilagem hialina, porém ela tem muitas fibras elásticas na sua estrutura, né, na sua matriz extracelular. Então está aqui as características gerais de cada um desses subtipos, que a gente já acabou falando aqui ao longo da apresentação. Cartilagem hialina vai ser muito resistente à compressão, tá? Por conta dela fazer essa função de estar presente nas articulações, né? Suportando o nosso peso. Cartilagem hialina vai formar o molde para a geração dos ossos durante o desenvolvimento embrionário. A gente tem uma porção do osso que é formada por cartilagem chamado disco epifisário, tá? Que vai permitir com que os ossos cresçam durante a puberdade. Então a gente sabe que na puberdade as crianças aumentam muito de tamanho, né? Isso dá através dessa cartilagem que vai sendo substituída por osso. A gente vai ver isso com mais detalhes na aula de tecido ósseo. E de forma geral, a cartilagem hialina vai dar suporte aos tecidos moles. Tá? Uma matriz onde eu tenho as fibrilas bem fininhas, bem delicadas de colágeno do tipo 2. Cartilagem elástica, ela já vai ter uma função principal de promover sustentação flexível aos tecidos moles. Então é o caso da nossa orelha, né? Nossa orelha a gente consegue amassar, dobrar, mexer, enfim, torcer, que ela volta para o lugar normal e mantém sempre a sua forma. Tá? Ela sempre tem pericôndrio também. Tá? É uma matriz que vai ter tanto o colágeno do tipo 2, como também ela vai ser muito rica em fibras elásticas. Tá? E por fim a fibrocartilagem, que é uma cartilagem que vai resistir à deformação. Isso quer dizer que ela é mais endurecida. Tá? Esse colágeno do tipo 1 faz com que ela seja mais fibrosa, mais próxima de uma cicatriz do que de uma cartilagem da nossa articulação. Tá? Isso faz com que ela seja mais resistente, por um lado, mas por outro lado, agora ela não se deforma tanto. Se ela não se deforma, quer dizer que ela não absorve tão bem assim os impactos. Tá? Agora ela é um tecido que não consegue absorver tanto impacto. Então, na fibrocartilagem, eu vou ter presença dos dois tipos de colágeno. Colágeno do tipo 2 e colágeno do tipo 1. Como ela já é uma mistura de conjuntivo denso com cartilagem, eu não tenho pericôndrio, que nada mais é do que um conjuntivo denso, não modelado, que fica ao redor, né, da cartilagem. Então está aqui uma imagem de cartilagem hialina, só para a gente entender a aparência dela, nessa estrutura. A gente consegue ver que ela é um tecido muito bem hidratado, tanto que ela brilha aqui na foto, ela tem um brilho intenso. Ela está toda íntegra, toda bonita, revestindo essa articulação do joelho, tá? Essa ponta aqui do fêmur. Então, normalmente ela vai ter essa cor mais esbranquiçada. Ela não é um tecido grosso, ela tem uma espessura bem fina, a cartilagem, tá? Porque ela vai servir justamente para não ter atrito de um osso com o outro. Então, aqui nessa ilustração, a gente consegue ver melhor o que a gente tem numa articulação além da cartilagem, né? Porque já comentei com vocês que a cartilagem hialina das articulações, ela não tem pericôndrio. Então, se ela sofrer algum dano, vai ser muito difícil dela conseguir se regenerar. Tá? É um grande problema que a gente enfrenta hoje, arrumar maneiras, né? Pesquisar e desenvolver maneiras para que as cartilagens consigam se regenerar, né? Voltar ao seu estado saudável, principalmente para os atletas, jogadores de futebol, enfim. Tá? Então a gente tem a cartilagem, os dois ossos, a cápsula articular, que é formada por uma membrana, e dentro dessa cápsula tem um líquido sinovial, que vai estar hidratando essa cartilagem a todo momento. Tá? Então, a membrana sinovial ela é um tecido conjuntivo, por onde chegam vasos sanguíneos. Os nutrientes podem difundir para esse líquido sinovial e do líquido sinovial para a cartilagem. A cartilagem hialina da articulação ela é um bom exemplo de tecido para a gente entender que nem todas as células de um mesmo tecido executam funções iguais. Tá? Elas mudam entre si a função. Então, existem pequenos detalhes que vão mudar de comportamento de uma célula para outra. Tá? Vamos entender um pouquinho como que funciona isso. Então, a cartilagem hialina articular não tem o pericôndrio, tá? Ela é um tecido fino, vai ter ali entre 2 e 5 milímetros de espessura, e a gente consegue dividir ela em zonas.
a partir da cara, né, do fenótipo que a gente chama, que seria a aparência, a forma e o comportamento dessas células que estão formando a cartilagem. Então a gente tem a camada superficial, camada intermediária, camada profunda, a camada calcificada e o osso, claro, aqui por baixo. Tá? Então vamos entender com um pouquinho mais de detalhes. Então os condrócitos que estão presentes aqui na camada superficial, eles são condrócitos que estão sofrendo pressão por estar em contato direto com a outra cartilagem do outro osso. Tá? Então esses condrócitos, eles sofrem muito mais pressão do que os condrócitos da camada mais profunda, por exemplo. Se a gente for observar como que essas fibrilas de colágeno do tipo 2 estão depositadas, a gente vê que nessa ilustração aqui, na parte mais superficial, elas estão depositadas de maneira horizontal, e conforme a gente vai descendo, elas vão se orientando na vertical, tá? Então, na camada mais superficial, onde eu tenho muita pressão sendo exercida, esse colágeno é depositado na horizontal para resistir essa pressão, e a célula acaba admitindo também essa forma. Ela fica um pouco achatada na horizontal. Os condrócitos que estão presentes nessa camada superficial vão produzir uma substância chamada de lubricina, que, como o nome já diz, é muito próxima a um lubrificante, para que a gente não tenha atrito entre as duas cartilagens, entre os dois ossos. Já os condrócitos da camada intermediária, esses já vão ser mais arredondados, né? Vão ter a cara padrão de condrócitos, tá? Vão estar distribuídos mais aleatoriamente aqui na matriz, assim como o colágeno do tipo 2 também já vai estar mais desorganizado aqui nessa matriz. E aí a principal substância que eles vão produzir é a agrecana, que são os proteoglicanos, né? A substância que vai fazer com que essa matriz cartilaginosa fique bem hidratada, acumule muita água ali dentro dela. Na camada seguinte, zona profunda, a gente tem os condrócitos que são um pouco menores, tá? E que já estão agora organizados como se fosse numa coluna, meio em pé, tá? Que vão seguir a direção das fibrilas de colágeno do tipo 2. Então aqui na ilustração a gente vê essas fibras organizadas na vertical, as células também seguem essa organização, estarem na vertical, tá? E aí esses condrócitos vão produzir também proteoglicanos. Já a zona calcificada, que é a zona de interseção, né, entre cartilagem e osso, seria a zona que cola um tecido no outro, né, a cartilagem no osso. Ela já vai apresentar uma matriz calcificada, né, com essa linha rosa aqui, mostrando então a presença de colágeno tipo 1 nessa zona. E embaixo, em rosa choque, é o tecido ósseo, que é muito rico em colágeno do tipo 1. Ok? Então, essa análise ali da cartilagem articular mostra pra gente que nem todo condrócito é igual, nem todo condrócito é idêntico. Dependendo de onde esse condrócito estiver no tecido, ele vai se comportar um pouquinho diferente. E essa analogia, na verdade, serve para todas as células de todos os tecidos do nosso corpo. A posição onde ele está no tecido, os estímulos que ele sofre por estar naquela posição, os nutrientes que ele tem acesso por estar naquela posição, vão ditar como ele vai se comportar. Então acaba que os condrócitos vão ser um pouquinho diferentes entre si, as células em geral vão ser um pouquinho diferentes entre si, mesmo dentro de um mesmo tecido. Tá? Então, dando continuidade agora, vamos falar um pouquinho sobre a cartilagem elástica, que é a que está presente na nossa orelha, tá? E na epiglote, na garganta. É uma cartilagem muito parecida com a cartilagem hialina, só que ela vai possuir uma rede de fibras elásticas que é contínua com o pericôndrio. Então, essas fibras elásticas saem do pericôndrio e continuam por dentro da matriz extracelular do tecido cartilaginoso. Só lembrando que fibras elásticas vão ser formadas principalmente pela proteína chamada de elastina. Tá? Existe uma outra proteína chamada fibrilina que dá sustentação à elastina, mas a mais importante e a que dá caráter elástico para as fibras elásticas é a elastina. E por fim, nossa terceira tipo de cartilagem, né, é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que é a combinação do tecido conjuntivo denso com a cartilagem hialina. Então, por isso, ela não vai possuir pericôndrio, tá? Os condrócitos vão estar não mais aleatoriamente espalhados pelo tecido, mas agora vão estar organizados em fileiras. A gente consegue ver que existe uma certa organização aqui dos condrócitos, que até vão seguir a orientação do colágeno tipo 1. Né? A gente consegue ver que essas fibras estão depositadas aqui assim, nessa direção, e que os condrócitos também estão seguindo, estão respeitando essa orientação das fibras. Estão entre essas fibras.
tá? Então tem a presença dos dois tipos de colágeno, colágeno do tipo 1 e colágeno do tipo 2, aqui na matriz da fibrocartilagem. Então mais uma imagem para a gente conseguir observar em detalhes como esses condrócitos estão organizados, né, de maneira enfileirada, não estão mais aleatórios, que nem na cartilagem hialina, e a gente consegue ver que eles seguem essa orientação das manchas rosas, que nada mais é do que o colágeno do tipo 1. Como a gente está falando de fibrocartilagem, e o lugar onde mais tem fibrocartilagem é na coluna vertebral, achei interessante trazer então como que essa cartilagem está organizada na coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é formada por vários ossos, que são as vértebras da coluna vertebral, tá? Eles estão empilhados uns em cima dos outros e interconectados através do disco intervertebral, tá? Então, esse disco intervertebral, quando a gente faz um corte aqui na coluna e olha ele por cima, a gente vê que ele é formado pelo anel fibroso. Então, aqui eu tenho um tecido conjuntivo denso, tá? Bem forte, bem fibroso, né? Com muita quantidade de colágeno tipo 1. E por dentro eu tenho uma estrutura chamada de anel pulposo, que é como se fosse uma cartilagem, tá? Porque é uma cartilagem um pouco mais líquida, né? Com um pouco menos de proteoglicanos. Então a gente diz que ela é um líquido viscoso, que vai ser a parte mais responsável por resistir à compressão. Então dentro desse líquido eu vou ter células arredondadas, que seriam os condrócitos, tá? Então ela vai funcionar como se fosse uma almofada, né? Quando a gente tem a compressão do nosso peso de uma vértebra com a outra, esse anel está no meio, a gente comprime esse núcleo pulposo e ele absorve esse impacto, sem deixar o osso se deformar, né? Sem deixar um osso bater no outro, não deixar eles desgastarem. Conforme o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, esse núcleo pulposo vai sendo transformado em fibrocartilagem. A fibrocartilagem não resiste tão bem assim à compressão e ela não é tão maleável quanto a cartilagem hialina ou a cartilagem presente dentro desse núcleo pulposo. E aí a gente começa a ter dores na coluna, né? Começa a ter uma cartilagem que absorve menos impacto e também que é mais dura, tá? Então diminui a mobilidade que aquela articulação entre duas vértebras teria. Agora ela vai ser mais rígida, mais dura, conforme a gente envelhece, tá? Aqui um outro corte, só para a gente entender a presença desse núcleo pulposo, que fica como o nome já diz, bem no núcleo, bem centralizado. E ao redor o anel fibroso, várias camadas de tecido conjuntivo, segurando esse anel pulposo entre as vértebras, tá? E quando a gente tem o desenvolvimento de uma hérnia de disco, né, uma patologia tão famosa, tão corriqueira que acontece, né, principalmente quando a gente vai envelhecendo, o que acontece de fato é que o anel fibroso ele cria uma área de degeneração, então cria uma área de fragilidade, tá? E quando esse núcleo pulposo é comprimido, muitas vezes esse núcleo pulposo pode ser comprimido porque a vértebra está numa posição irregular, então a força que é feita é meio que feita para o lado, ao invés de ser perfeitamente de cima para baixo, a força pode ser feita meio na diagonal, né? E isso forçar esse núcleo pulposo para fora. Então, a hérnia de disco é quando esse núcleo pulposo consegue escapar desse anel fibroso. Tá? Ele não vaza literalmente, mas ele vira uma projeção, né? Vira essa massa aqui que fica para fora do anel fibroso. Só que como a gente está numa região que é muito nobre, que é a espinha dorsal ou coluna dorsal, eu tenho várias inervações passando por ali, né? Principalmente a medula da espinha dorsal. Então tem muito tecido nervoso aqui. Então é comum que essa hérnia, que é essa protuberância, né? Hérnia quer dizer isso, uma protuberância assim para fora, do meu disco intercalar aqui, tá? Ele acabe comprimindo os nervos e causando dor. Então, o motivo de se ter dor é porque os nervos estão sendo comprimidos a todo momento. Bom, e aí, conforme essa pessoa vai se mexendo, né, vai caminhando, enfim, esse núcleo vai cada vez pressionando mais e mais e mais os nervos, e aí a tendência é que essa hérnia só piore. Muitas vezes só vai ser resolvida com uma intervenção cirúrgica, né, onde esse núcleo, esse disco vai ser corrigido, tá ok?
Ok, agora que conhecemos os tipos diferentes de cartilagem, as células que compõem a matriz extracelular, vamos entender como que a cartilagem cresce e se ela cresce ou não. É importante isso quando a gente pensa em regeneração da cartilagem. Então, existem duas maneiras da cartilagem se desenvolver. A primeira, que é o crescimento intersticial, que quer dizer um crescimento a partir do meio, é quando essa cartilagem está sendo formada ainda, então na nossa fase embrionária. Eu tenho lá um condrócito no centro da cartilagem, ele se divide, as duas células começam a produzir matriz extracelular, isso vai espaçando elas, então aumentando o volume da cartilagem de dentro para fora, tá? Esse tipo de crescimento praticamente só acontece durante o desenvolvimento embrionário. Então, depois do nascimento, muito difícil ocorrer né, esse tipo de expansão da cartilagem, esse crescimento da cartilagem. Segunda maneira que a cartilagem tem para crescer é o crescimento aposicional, que quer dizer um crescimento a partir da superfície. Então, lá na superfície da cartilagem, a gente tem o pericôndrio, né, que é o nosso tecido conjuntivo, que tem as células capazes de formar condrócitos, os nossos condroblastos. Então, essas células, conforme elas vão se tornando condrócitos, elas vão produzindo um monte de matriz aqui na superfície, e essa cartilagem vai cada vez mais engrossando, aumentando o volume. Tá? Esse é o tipo mais comum de crescimento de cartilagem que a gente tem no indivíduo adulto. Mas lembrando para vocês que na cartilagem hialina, a gente não tem pericôndrio. A gente tem no máximo as membranas sinoviais ali ao redor, né, formando a cápsula articular. Tá? E dessa membrana sinovial podem sair algumas células que vão se tornar condrócitos. Mas a quantidade, se a gente fosse comparar uma cartilagem que tem pericôndrio com uma cartilagem que não tem pericôndrio, a cartilagem que tem pericôndrio ela tem um maior potencial regenerativo, por ter um monte de condroblastos ali perto que conseguem virar condrócito e produzir mais matriz extracelular. Tá? Então, as cartilagens, a partir desse raciocínio, a gente entende que as cartilagens das nossas articulações têm um poder regenerativo muito, muito baixo, por elas não terem pericôndrio. Então, na maioria das vezes que um indivíduo machucar a sua cartilagem, sofrer uma condromalácia, qualquer condropatia, né, doença de cartilagem, essa cartilagem muito provavelmente não vai se regenerar, não vai voltar ao que ela era antes. Tá, então aqui só mais uma ilustração e um corte histológico na direita para a gente entender a organização dessa cartilagem. Eu tenho o pericôndrio, tecido conjuntivo denso. Nesse pericôndrio eu tenho as células achatadinhas, que são meus condroblastos, células que vão dar origem aos condrócitos, que estão aqui mais na parte esquerda da imagem, né, onde está mais roxinho, porque eles já estão produzindo uma matriz rica em colágeno do tipo 2 e rica na agrecana, que é um tipo de proteoglicano, tá? Nas GAGs, glicosaminoglicanas. Então a gente tem esse crescimento aposicional faria a cartilagem crescer aqui, nesse caso, para a direita, tá? Onde eu tenho as células que formam os condrócitos, na direita. Então, nesse ponto de danos à cartilagem que não são reparados, esse é um ponto que a gente investe muito em desenvolvimento e tecnologia, em pesquisas, para achar formas de regenerar uma cartilagem danificada, tá? Então, por que a cartilagem se danifica em primeiro lugar? A gente tem um envelhecimento, onde as células vão se tornando mais velhas, produzem menos matriz, e aí acaba que o balanço, o equilíbrio entre matriz sendo degradada por conta do tempo, por conta do envelhecimento, por conta de machucados, fica desbalanceado com o quanto de matriz nova minhas células conseguem produzir. Tá? Então, as células, apesar de estarem a todo momento produzindo matriz, se o dano é maior do que a renovação de matriz, essa cartilagem vai ficar danificada, ela não vai conseguir se regenerar. Tá? Então, em indivíduos jovens, onde essas células da matriz ainda estão muito ativas, é possível que se regenere se o machucado for pequeno, se a lesão for controlada. Agora, em indivíduos mais velhos, quanto maior a idade e maior o dano, mais difícil vai ser dessa regeneração acontecer. Tá? Então, essa degeneração, esse machucado pode acontecer pelo envelhecimento, pelo estresse oxidativo. Então, seriam a gente entrar em contato com substâncias que são um pouco tóxicas para o nosso corpo, tá? Seria, por exemplo, cigarro, ter uma dieta ruim, né? Comer poucos vegetais, enfim. Lesões diretas, então quando a gente joga futebol, que a gente faz uma força, coloca uma compressão numa direção errada, e aí aquela articulação sai um pouco, a gente sente um estalo, seria uma maneira de danificar a cartilagem, tá? Então quando a gente tem uma lesão,
As células lá do pericôndrio, os condroblastos, vão para essa região e tentam se multiplicar. Só que na cartilagem articular a gente não tem o pericôndrio, então o que vai acontecer é que outras células vão vir tentar tapar esse buraco aqui. Então embaixo da cartilagem a gente tem o osso. No osso a gente tem células-tronco, tá? Mas essas células-tronco, elas vão dar origem, por conta da inflamação que está acontecendo aqui nesse machucado, vão dar origem a um tecido fibroso e vão formar uma fibrocartilagem aqui no meio dessa cartilagem ali na articular. Como a fibrocartilagem não tem a mesma propriedade que a cartilagem, né, na fibrocartilagem, por ser rico ali em colágeno do tipo 1, ela não sofre tanta compressão, tá? Por eu estar formando um tecido fibroso novo aqui, eu tenho extravasamento de sangue do osso para cá, então cria um coágulo. Posso ter vasos sanguíneos que começam a penetrar nessa cartilagem, coisa que não deveria acontecer, né? Porque na cartilagem original e ali a gente não tem vasos sanguíneos. Eu vou começar a sentir dor. Inervação que chega por essa área junto com os vasos sanguíneos vai acabar levando ao aumento da dor, tá? Então é uma área onde devia ter uma proteção, que é a minha cartilagem articular, foi danificada. O tecido que vai entrar para substituir vai ser um tecido fibroso, vai ser uma cicatriz. O tecido fibroso não tem a mesma propriedade que a cartilagem, inclusive ele pode ter vasos sanguíneos, pode ter inervações nele, o que vai fazer com que a cada vez que se tem uma força física sendo feita nesse lugar de degeneração, do machucado, onde está essa cicatriz, eu vou ter uma dor sendo sentida pelo paciente, pela pessoa que sofreu aquele dano, tá? Então aqui tem um exemplo de um joelho de uma pessoa jovem na esquerda, um joelho sem artrose. Então a gente vê que a superfície óssea está totalmente recoberta por cartilagem. Essa cartilagem está brilhosa, está íntegra, bem branquinha, mostrando sinal de boa saúde. E aqui na direita é uma cartilagem de joelho de um senhor de idade, de 80 anos. Então essa cartilagem, que tem artrose, né? Tem a degeneração da cartilagem. Então a gente já vê áreas aqui onde a gente começa a enxergar o osso que está por baixo. Não tenho mais a capinha branca, que seria minha cartilagem, protegendo essa articulação. Ok? Então a gente fica por aqui e muito obrigado. Até a próxima.